Muito bom dia a todos. Gostávamos de começar por dar as boas-vindas em nome da Universidade do Porto. Sabemos que há alumni inscritos neste workshop espalhados por todo o mundo. É um grande gosto estarmos aqui hoje convosco. Eu quero começar por agradecer muito aqui ao amigo, chefe Hélio Loureiro, por ter aceito este desafio de fazermos mais um workshop de culinária saudável em conjunto. Agradecer muito ao esforço da organização deste workshop por parte da senhora pró-reitora, a professora Olivia Pestana, do Dr. Albino Oliveira, da professora Bárbara Pereira, que isto surgiu precisamente da colaboração entre o Departamento de Alumni da Universidade do Porto e a Faculdade de Ciências da Nutrição, e desta parceria nasceu mais este evento que realmente nos honra muito e nos agrada muito. Hoje estamos aqui para fazer um almoço de Páscoa. Olha, para já, muito bom dia e boa noite, porque acho que há uma pessoa que está em Timor-Leste, por isso lá já é hora de jantar. E é um gosto estar consigo novamente, aqui à volta dos tachos, das panelas e das receitas. E fazer exatamente aquilo que podia ser um almoço de Páscoa, tendo em consideração alguns aspectos que são os ingredientes próprios da época, não é? Que é sempre a base de uma alimentação saudável, que é a biodiversidade, a sazonalidade e a proximidade, né? dos ingredientes. O ingrediente mais longe que nós temos aqui é o bacalhau, que vem da Noruega, mas também faz parte da nossa cultura. Mas é nosso, é muito curioso que no outro dia alguém achava que nós tínhamos bacalhaus aqui na costa. Pensava que nós tínhamos uns grandes pescadores de bacalhau. E fomos grandes pescadores de bacalhau, mas não aqui na costa. Sim, mas íamos longe a pescá-lo. Mas ele já está completamente interiorizado na nossa cultura gastronómica, portanto, faz parte da casa. Eu diria que vamos ter os ovos, que são uns ovos vegetarianos, ovo-lacto-vegetariano. É um prato ovo-vegetariano. Mas os ovos fazem também parte da Páscoa, porque eles representam a ressurreição, têm esta representatividade toda mais antiga, né? Relacionada com o renascer, o crescer. E depois vamos ter aqui um bolo que vamos começar por ele, que são uns brownies, que são de tâmaras. Adoçados com tâmaras, não é? Portanto, não tem açúcar de adição, que achei super interessante, não é? Mas tem açúcar. Mas tem açúcar, da própria tâmara, não é? Porque hoje existe muito aquela ideia que o azeite é saudável, portanto vamos encharcar tudo com azeite. É saudável, mas não é para exatamente, claro que sim. É essa necessidade de sermos parcimoniosos. Tudo é possível numa alimentação saudável, não é? Temos que ser parcimoniosos nas quantidades. E as tâmaras estão aqui por uma razão. Embora nós sejamos um povo judaico-cristão, com cultura judaico-cristã, as tâmaras no judaísmo também se usam muito, mas usam muito na religião islâmica. E são para quebrar o jejum. Quando quebra-se o jejum, quando se quebra o Ramadão, quando finaliza-se o Ramadão, a primeira coisa que se come são tâmaras. E as tâmaras também estão aqui exatamente para fazer uma ligação a esse mundo islâmico ao mundo cristão. A abóbora, que é... E com as tâmaras estão as amêndoas, que é outro do ex-libris da nossa alimentação mediterrânica, não é? Exatamente, frutos gordos, não é? Que devem fazer parte diariamente da nossa alimentação, uma mãozinha de frutos gordos. Então temos a abóbora que já está cozida, o cacau, negro, portanto um cacau com 70% de cacau, e a farinha da aveia, em vez da farinha. Conseguimos diversificar a fonte de cereais. A farinha de aveia quase sempre é vendida integral, não é? Que é outra das vantagens desta sobremesa. Portanto, temos uma sobremesa que tem hortícolas, não é? Tem a abóbora, tem frutos, a tâmara, embora não é propriamente um fruto nosso, mas de facto serve aqui para adoçar e faz esta ponte histórica que mas não é de muito longe, que ele vem da Tunísia, por isso não faz uma pegada ecológica muito boa. Não, a pegada, e essa questão da sustentabilidade é super importante também. E hoje em dia nós temos que pensar nisto tudo, não é? Claro que sim. E portanto conseguimos ter aqui um doce que é um veículo de fibra, é um veículo de proteína, de gordura
insaturada vinda das amêndoas, portanto, tem cereais integrais, é uma sobremesa realmente interessante do ponto de vista nutricional, para além de dever ser super saborosa, não é? Saborosa, cá estaremos a provar. Vamos ver. Depois também tem uma coisa que não leva ovos, não é? Exatamente, ou seja, portanto, no caso de haver vegetarianos estritos que não consumam ovos, é apetecível para esse grupo também, e cada vez nos aparecem realmente mais pessoas a não quererem consumir carne. Eu acho que aquilo que é melhor é ser flexitariano, não é? É, sem dúvida. Eu Isso também, é aquilo que eu defendo, que as pessoas devem maioritariamente ser, que é comer carne pouca, não é? Pouca e quando se come de qualidade. E quando se come de qualidade. No caso de hoje, não é? Portanto, vamos comer um cabrito da serra, quando se come-se uma boa carne, mas come-se de onde a onde, não é? A carne vermelha. Mas na Páscoa tem que haver o cabrito, não é? Temos que preservar a nossa tradição. O cabrito tem muito a ver com uma razão, também ela, milenar, e com um grande pendor religioso, que é o cabrito foi a última refeição que os judeus comeram antes de sair do Egito, antes de partir para a Terra Prometida, por isso esta simbologia toda do cabrito, do cordeiro, do enho, do borrego, ser sempre a carne da Páscoa. Não é por acaso que nós comemos cabrito na Páscoa. Realmente é interessante essa reflexão histórica também. Há um motivo, não é? Nada é por acaso, não é? Vamos juntar aqui o cacau. De facto, nós aqui no Norte é mais o cabrito, mas no Sul é mais o borrego, não é? Mas o borrego, sim, o cordeiro entre os montes, não é? O cordeiro também, isso. Então juntamos aqui o cacau que voa, não é? Tem assim esta coisa de... Sim. Quando se trabalha com chocolate, suja-se a cozinha toda, não é? A abóbora foi cozida, foi escorrida num passador, mas não lhe retiramos a água toda, porque se lhe retiramos a água toda, ou seja, se secarmos muito num pano, ela depois fica demasiado seca. A massa, não é? Pronto, e até se pode guardar um bocadinho de água de cozer a abóbora, se nós precisarmos. Se precisarmos. Esta questão também é importante, de aproveitar a água de cozedura dos vegetais para integrar nas próprias preparações culinárias, porque é riquíssima, não é? Tem dissolvidos uma série de nutrientes. Se desperdiçarmos, lá se vai a riqueza nutricional deles, não é? Portanto, aqui conseguimos aproveitar um pouco da água da abóbora também nesta sobremesa. Assim como guardar, por exemplo, as cascas dos legumes e fazer um caldo, que é a parte menos nobre, por exemplo, do alho francês, ou aquele bocadinho de mais rijas, ou da cebola, tudo isso, as cascas da cenoura. Tudo isso pode ser e deve ser usado para fazer um caldo. E depois podemos guardar no frigorífico, porque um caldo ele ferve durante 10 minutos mais ou menos. Sim. Deve ferver um bocadinho mais, meia hora. Os caldos de frango, de pescada que não, de peixe só devem cozer 15 minutos. Ok. Mas os legumes podem cozer meia hora, depois coamos e reservamos no frigorífico. Até se pode congelar também em cubos, naqueles recipientes de cubos de gelo, não é? E usar os caldos aí. Aliás, nós temos um caldo hoje também. Temos um caldo que foi feito com as cascas. Exatamente. Com as cascas do camarão. Que é para a tarte de bacalhau com camarão. Portanto, vamos aproveitar. Portanto, esta massa fica assim grossa, como podem ver, não sei, é que a mestra. Grossa, mas ao mesmo tempo com alguma textura. Sim, cremosa, tem que ter umidade, não é? Sim. Então agora vamos colocar. Aqui. Chefe, temos aqui um participante que nos está a perguntar sobre o purê das tâmaras. As tâmaras foram só trituradas com a amêndoa? As tâmaras foram trituradas com o azeite, que tem aqui na receita, não é? Azeite, é a única gordura que isto tem. Aqueceu um bocadinho as tâmaras com o azeite? E tem que se aquecer um bocadinho, porquê? Porque senão acontece como aconteceu a mim. Que acabo logo do robô de cozinha, mal cheguei aqui. Exatamente, pois, senão fica demasiado rijo, não é? Achei por bem não seguir a minha própria receita, não é? E então dei logo cabo do robô de cozinha. Quis fazer direto. Descaroçar as tâmaras. Aquecê-las num bocadinho de azeite e depois triturá-las juntamente com a amêndoa que foi previamente torrada. Exatamente.
Com casca, aproveitamos com casca, aquela pelezinha da amêndoa, não é? Que também, mais uma vez, maior riqueza em fibra, não vamos desperdiçar. O que é importante sempre na amêndoa, como no pinhão, na avelã, é torrada. Porquê? Sim. Porque ao libertar daquela gordura e ficar torrada, potencializa imenso o sabor. O sabor, completamente. Não é? Aqueles compostos aromáticos do sabor ficam mesmo ao rubro, não é? Portanto, agora vamos assim só espalhar aqui. O que é interessante é que todos estes pratos são feitos com ingredientes tipicamente portugueses, mas têm um toque de inovação, não é? Não me passaria pela cabeça misturar. Há uma coisa que ainda bem que está a dizer isso, porque quem estiver do lado assim, mas as tâmaras não são portuguesas, claro que não. Pois. Mas podemos usar, por exemplo, a ameixa seca. Ótimo. Exatamente. Ou até o alperce seco, se calhar também dá o mesmo. A ameixa preta. Alperce, é? Mas também fica muito bem. Pois, ou seja, esta mesma combinação que está aqui pode ser feita com o alperce ou com a ameixa seca. Fica ótimo. E agora vamos ao forno. Sentido. Ou até mesmo com o figo. Estava a pensar que até com o figo se calhar resulta bem, não é? Que também nunca experimentei, mas olha que um fruto mesmo nosso, não é? Porque tem aquela doçura da fruta desidratada, não é? E realmente pronto, aqui agora está no forno e é só deixar estar lá. Não sei se nos estão a acompanhar em casa. Quem estiver a cozinhar, neste momento é hora de pôr então a sobremesa no forno e vamos dedicar-nos à tarte de bacalhau. Vamos usar uma massa filo. O chefe escolheu uma massa filo por ser muito pobre em termos de gordura, não é? É estaladiça, é saborosa, mas realmente tem esta vantagem. Tem essa grande vantagem. E no fundo estamos a usar um produto que já usamos há muitos séculos em Portugal, que as pessoas às vezes esquecem-se que, por exemplo, nos pastéis de Tentugal, a massa que nós usamos é a massa filo. Exatamente, tem toda a razão. Esta massa fininha, não é? Se usássemos uma massa folhada, teria 20 e tal % de gordura, não é? E realmente não há necessidade de a usar e é tão aromático este prato, sim, não é? Com tantos... E agora vamos forrar aqui a forma com a massa. Colocamos assim. Portanto, pincelou-se com azeite, a base, não é? Para não colar. E agora estamos a pôr... Colocamos sempre uma dose de azeite. O azeite é a gordura usada, reparem, desde a sobremesa até ao prato principal. O azeite acompanha-nos em todas estas receitas, não é? A gordura de eleição para se cozinhar. É uma gordura que apesar de ser o ex-libris, é frio, porque temos os compostos fenólicos todos irrepreensíveis, não é? Não há degradação nenhuma, mas aguenta muito bem também a alta temperatura, não é? Sem se degradar. E, portanto, é aquela gordura de eleição, mas como dizia muito bem, com peso a conta e medida, não é? 1 grama são 9 quilocalorias, não é? Portanto, temos que ter em atenção que uma colher de sopa, se tiver 10 gramas de gordura, não é? Portanto, representa um valor energético importante, embora seja de excelente qualidade nutricional. E sempre foi usado na pastelaria, o azeite. Nós achamos sempre, quando fazemos alguma coisa com azeite em doces, estamos a ser inovadores, modernados. Nós influenciámos com a pastelaria francesa, mas antes disso usávamos imenso azeite. Aliás, a maior parte dos nossos doces mais tradicionais são feitos com 3 gorduras que são muito características. Uma é o azeite, outra é a banha de porco e outra é o sebo de vaca. Ok, exatamente, também. E, claro, se calhar menos comum, menos comum. E porquê é que se usava? Usava-se para dar crocância às massas, não é? Exatamente. E aumentar depois claro. E permitir que eles tivessem mais tempo e se conservassem mais tempo crocantes. Ainda hoje a banha é usada em muitas sobremesas tradicionais, não é? Sim. E realmente a banha também é uma gordura interessante pelo facto de aguentar a alta temperatura, não é? Eu lembro-me sempre que o Dr. Emílio Pés, com quem eu partilhei muitas coisas, dizia que ainda vai chegar o tempo em que a banha não vai ser uma má gordura. Pois, sim. E a verdade é que na altura, isto há 30 anos, não havia o conhecimento que há hoje, e a banha é quase que perseguida, mas
umas batatas que sejam cozidas e depois salteadas em banha têm menos gordura que umas batatas fritas. Claro que não é para comer todos os dias. E tem a grande vantagem da degradação da banha ser menor, por exemplo, que o azeite. É curioso, e os rojões, não é? São um bom exemplo disso, não é? Que é uma gordura, de facto, tem um bocadinho mais gordura saturada, não é? Portanto, em termos de perfil de ácidos gordos, não é tão interessante como o azeite, mas a resistência à alta temperatura é fantástico, não é? Levar, por exemplo, uma margarina ou uma manteiga ao forno é um desastre, como o chefe está a dizer, e muito bem, mas tanto o azeite como a banha têm essa capacidade de resistir à alta temperatura. E agora temos aqui uma série de vegetais cheios de sabor, não é? O alho francês, a cebola, o alho, não é? É esta família de vegetais que dá um sabor muito forte, que nos faz sentir menos a falta do sal. Portanto, se repararem, nós nas receitas de hoje não vamos adicionar sal e é propositado, mas estamos a emprestar imenso sabor a estas preparações com estes vegetais cheios de sabor. Portanto, é uma maneira, não só as especiarias e as ervas aromáticas, mas reforçar a quantidade de cebola, de alho francês, é uma técnica muito interessante para começarmos a reduzir o sal que adicionamos. É um dos principais problemas da população portuguesa, que é o sal, não é? É o sal. Realmente é. Porque as pessoas esquecem-se que há muitos produtos que já têm sal, não é? Por exemplo, estamos aqui a usar bacalhau e o bacalhau já tem sal. Já é sal, já é salgado. exatamente. Ou quando usamos enchidos. Então aí então já não vale a pena pôr sal, não é? Não há margem para adicionarmos. E depois há especiarias que ajudam imenso essa sensação de sal e ervas aromáticas. Mas, por exemplo, os cominhos eu adoro cominhos. E quando usamos cominhos, não se sente ajuda, sal, não se sente a falta de sal. É incrível. E os cominhos, hoje em dia, é uma especiaria pouco usada. Deixou de ser usada, as pessoas deixaram de usar. Tirando as papas de sarrabulho, as tripas à mola do Porto, eu não me lembro assim de nenhuma receita. Mas a verdade é que ajudam até a destilar. Realmente tem um sabor super interessante. Eu também costumo usar e gosto de usar bastante os cominhos estofados. Acho que resulta muito bem e ajuda a não adicionar sal. Nós portugueses consumimos, portugueses e não só, não é? Realmente é uma prática comum em quase todo o mundo dito desenvolvido, consumimos mais do dobro do máximo recomendado de sal, não é? Que são 5 gramas por dia. Porque o sal ajuda a disfarçar alguns sabores, não é? Porque é verdade. É verdade, quando não está muito bom, se puser sal, aquilo... Não é o caso de hoje. Mas, por exemplo, também há dois condutores de sabor. É o sal, não é? E a gordura. Claro, são os dois grandes condutores A gordura realmente consegue transportar imensos aromas voláteis, não é? Aquela ideia, por exemplo, de fazer os refogados, deixar o azeite a ferver e depois juntar o alho e a cebola, é sempre um mau exemplo. Porque devemos usar sempre, colocar tudo logo de princípio, vai incluir, o sabor vai ser igual. E a grande vantagem é que não estamos a deteriorar o azeite. Isso mesmo. Isto já aprendi. Tem sido uma aprendizagem. Noutras vidas. É isso. Nós tivemos a oportunidade de fazer há uns anos, já para aí, foi em 2016, portanto já lá vão 6 anos. O tempo passa no instante. Gravámos assim um conjunto de 30 programas assim curtinhos, mas super didáticos. Acho que foi uma experiência interessante. Cozinhámos receitas de famílias de norte a sul de Portugal. Foi um concurso no âmbito de um projeto de investigação. E foi realmente interessante que as famílias se envolveram realmente em partilhar as suas receitas. E as receitas portuguesas depois foram adaptadas. Trabalhadas do ponto de vista da culinária saudável. Realmente foi espetacular. Só que ver mais uma... E aprendemos coisas fantásticas. Por exemplo, nós temos sempre a ideia dos assados que são maus para a saúde ou não são muito... Só estava aqui a ver o número de folhas, porque houve uma participante que colocou 3, não foi? Acho que coloquei 4. Colocou 4. Eu acho 3, 4. 4 folhas de massa filo é suficiente para a tarde. Mas estava a falar dos assados e muito bem. Assados, porque os assados e os estofados são grandes amigos de uma alimentação saudável, não é? Sem dúvida.
Então, se usarmos marinadas nos assados e nos estofados, nós conseguimos aquilo que o chefe estava a dizer muito bem, de não aquecer, não aumentar muito a temperatura do cozinhado. Neste caso, se for com gordura, por exemplo, um assado de carne no forno, deve ser feito sempre a uma temperatura inferior a 200, idealmente até inferior a 180, e tudo que é de panela tem essa grande vantagem, não é? Contém a água dos legumes, às vezes tem um bocadinho de vinho, portanto conseguimos manter uma temperatura relativamente baixa, não é? Porque a água ferve a 100 graus, e conseguimos preservar o valor nutricional tanto da gordura como de todos os compostos. O bacalhau foi cozido, mas tem que se ter sempre um cuidado com o cozedor do bacalhau, que é a água ferve, nós metemos o bacalhau lá dentro, levanta a fervura, desligamos, 10 minutos e está pronto. Porquê? Porque esta gelatina, esta gordura que as lascas têm, é importante não só por uma questão de sabor, mas também por causa do óleo da própria gordura do bacalhau, neste caso, não é? O bacalhau é um peixe magro. É engraçado que a maior parte da gordura destes peixes magros está no fígado, não é? E nós normalmente não consumimos o fígado do bacalhau. Antigamente consumíamos. Consumimos. E na Noruega consome-se. Pois, realmente... É melhor que fogo. O fígado do bacalhau é delicioso. É delicioso, já provei. Pois. E é um prato tradicional na Noruega, que é comerem o bacalhau fresco e o fígado. E come-se por 3 vezes. É um ritual, aquilo é como se fosse um ritual. Também é o primeiro prato, vem o segundo prato, vem o terceiro prato. Mas em porções pequenas. Mas para vir sempre quente. E come-se com o fígado de bacalhau. O fígado de bacalhau é de facto uma coisa... Realmente é interessantíssimo, porque aquilo que nós vamos obter da sardinha ou da cavala, não é? Os ácidos gordos ômega 3, os peixes magros, eles estão quase só no fígado. Portanto, era excelente conseguirmos aceder ao fígado, mas cá em Portugal... Só se bebia óleo e fígado de bacalhau. Era uma grande coisa, não é? Porque... realmente quanto ao raquitismo, não é? Da grande função e depois foi curioso, e tinha vitamina, e tem vitamina D, não é? Exatamente. É dos poucos alimentos que têm vitamina D. Isso, era aí que se ia buscar. E que se veio a comprovar que, de facto, a população portuguesa tem pouco a vitamina D. Temos uma prevalência elevada de inadequação. E com tanto sol, não é? Pois, mas usamos os protetores solares, não é? Porque são importantes para prevenir o cancro da pele. Portanto, acabamos por não assimilar, não fabricar, a nossa pele não fabrica a vitamina D que poderia. Dissolvemos aqui a farinha. Portanto, nós tínhamos aqui a farinha integral, acrescentámos o caldo que foi previamente preparado. Sim, foi feito com... agora, sim. Cebola, alho, tomate, juntamos as cabeças e as cascas do camarão, esmagamos bem, deixamos aqui estufar um bocadinho, colocamos um bocadinho de brandy para flamejar, para dar um bocadinho de sabor, e quando flameja o álcool sai, mas o aroma fica lá, um pouco de vinho branco, e depois acrescentamos água. Deixamos ferver 30 minutos, ao fim de 30 minutos coamos e esprememos bem, para ficar assim com este caldo que está aqui, que tem esta coloração. Exatamente. Fica com esta cor, parece um consumé. Assim, rubinho. E depois é uma questão de conservarmos no frigorífico e temos um congelador e fica ótimo. Portanto, aqui tínhamos os hortícolas já a estufar, não é? O alho francês, a cebola, a cenoura, e adicionou-se também o camarão já descascado. E agora vai-se colocar essa preparação, chefe. E agora vamos primeiro deixar estufar um bocadinho, mais um pouco. E... Portanto, o que fez foi descascou os camarões, usou a casca no caldo. Em cru. Ok. E agora só usa mesmo o miolo do camarão na tarte. E o camarão coze ao mesmo tempo que os legumes, não é? Coze rápido. Muito rápido, é. E é diferente de usar o camarão cozido ou o camarão cru. Exatamente. E mesmo o miolo de camarão, não é? Nós, às vezes, por uma questão de praticidade, compramos o miolo de camarão. Mas realmente desperdiçamos aquele aroma das cascas, conseguimos aproveitar aquilo no caldo. E tem uma desvantagem, é que quando se compra o miolo, compramos miolo e água, não é? 30% ou 40% são água. Salvo raríssimas exceções. É incrível, é como o polvo. O polvo congelado também, quando compramos e depois não temos como fazer o caldo, não é? É isso.
É isso. Portanto, assim, dá mais trabalho, não é? Mas também estamos na Páscoa, temos uns dias para estar em casa, mais Há uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não se mentalizaram, que é de fazer a emenda da semana, que é chegar ao sábado e preparar a semana seguinte. E depois tem sempre aquele dilema que é o que é que eu vou fazer para o jantar. Não é? E depois é tudo rápido e às vezes o rápido não é... Não, e depois o rápido vai-se ao supermercado, compra-se umas coisas congeladas, já feita. Fica muito mais caro. Exatamente, normalmente muito mais rica em sal, em gordura. E há sempre uma coisa que eu acho que dou sempre de conselho, que é em relação à sopa. Uma pessoa pode fazer uma boa base de sopa e fica a semana toda e depois vai variando durante a semana. Uma vez põe espinafre, outra vez põe agriões, outra coisa põe grelos, outra coisa põe com branca e vai variando, porque salteia à parte e mistura no caldo. E pode-se fazer sopa ao fim de semana, usa-se durante 3 dias no frigorífico e o resto congela-se e a meio da semana volta-se a descongelar. Realmente ninguém tem tempo de fazer sopa todos os dias, durante a semana não há tempo para isso, não é? Mas isso que está a dizer, de facto, se conseguirmos um planeamento, tivermos os ingredientes comprados e depois ser só... Não, é isso e, por exemplo, fazer compras online. Ajuda imenso em relação a quando se vai ao supermercado. Eu gosto imenso de ir ao supermercado, mas é por outras razões, porque eu gosto de ver as pessoas, gosto de ver que aquelas levam os carrinhos, as pessoas às vezes pedem-me conselhos no supermercado. Eu gosto imenso de ir ao supermercado e estar lá. Mas a verdade é que compra-se melhor online, porque temos uma lista, aliás, controlamos até o valor, no final, se aquilo passado do X, nós voltamos atrás e cortamos, não é? E conseguem-se comparar, não é? Não só preços, mas até a composição dos produtos. É incrível, porque no supermercado temos tanta coisa, ficamos baralhados, não conseguimos ver bem a composição nutricional. Online, eu não consigo ir ao supermercado sem uma lista. Não consigo. Pois, eu também não. Compro aquilo que não quero, falta-me o que devia. Não é? E depois acabamos por ficar tentados por algo que vemos e que nem precisávamos, não é? Portanto, acabamos por comprar muito mais coisas supérfluas do que se fizermos a lista e comprarmos online. Eu também, desde a pandemia, acabei por ficar cliente das compras online. Eu, sou franco, compro só compras online para a casa do meu pai, mas para casa gosto de ir às compras, mas controlo-me, mas tenho... E não vai com fome, não é? Tem outros problemas, não é? Se vamos com fome no final do dia. Não, mas faço sempre uma lista, nunca vou sem lista. Sim. Isso ajuda imenso, não compro tudo, não é? Claro, sim. Mas é curioso, fazermos a experiência mesmo na nossa família, não é? Se vamos às compras com fome, é certo e sabido que compramos coisas que são muito mais calóricas, porque estamos ali ávidos de comer alguma coisa. E se fizermos a emenda da semana, também nos ajuda a equilibrar exatamente isso, que é, hoje vou fazer uma refeição vegetariana, amanhã vou fazer uma refeição de peixe, outra vou fazer uma refeição de carne e ajuda-nos a equilibrar muito mais. Em termos de equilíbrio, sem dúvida, e conseguimos ter os ingredientes que precisamos. Planearmos assim a emenda e depois as compras online a seguir, conseguimos ter os ingredientes à mão e não há o pretexto de não tenho nada para fazer rápido, portanto tenho que ir comprar algo. Então agora vamos juntar aqui um pouco da farinha dissolvida com... Envolvemos. Isto tipicamente faz-se com natas, não é? Sim. Tipicamente, mas na verdade nós estamos a substituir as natas por um caldo de vegetais que foi engrossado com farinha. Com farinha integral. Com farinha integral. Que apanha, conseguimos, eu não sei se desliguei. Desligou, mas não faz mal, já estou habituado à censura. Deixa-me ver como é que se... Não se preocupe, já está. Não foi esse o objetivo. Bom, este cheirinho que vocês aí em casa não sentem, mas aqui já se sente um aroma. Vamos juntar aqui um bocadinho de pimenta. Isso. Essa é pimenta preta. Ok. Se tiverem um moinho em casa e quiserem, aliás, tem aqui. Eu costumo usar esta mistura de pimenta. Eu também. Super aromático, não é? E a vantagem de moer na hora é que conseguimos, com uma quantidade muito inferior, muito mais sabor. Exatamente. Portanto, aquelas pessoas que têm alguma sensibilidade gástrica e que se dão mal com a pimenta, é preferível usarem a pimenta em grão
moerem na hora, porque com uma pequena quantidade conseguem todo o sabor. E agora a nossa rainha, salsa, não é? Salsa ou coentros, também podemos usar coentros. Nós aqui esta tarte tem uma grande vantagem, que é, estamos a fazer com bacalhau, podemos fazer com qualquer coisa. Exatamente. E podemos fazer com uma coisa que é fantástica, que é aproveitamentos. Sobra alguma coisa. Sobra um frango, um parte de frango assado. Sim. Ou frango do churrasco. Estamos com legumes, claro, e rapidamente temos uma refeição. E temos uma refeição que é pobre em proteína de origem animal, não é? Nesse caso, mas muito rica em vegetais. Mas hoje não, hoje é uma tarte de Páscoa e portanto vamos com o bacalhau. Mas quando se diz que é pobre na parte de proteína animal, nós também temos de ter em consideração que nós precisamos de uma pouca quantidade de proteína animal. Exatamente. Por isso, se nós juntarmos 200 gramas de frango ou de peixe numa tarte destas, dá perfeitamente para 4 pessoas. À vontade, à vontade. 100 gramas de carne ou peixe por dia ultrapassa... Por dia, não é por refeição. Nós normalmente é 200 por refeição, não é? Bom, em muitas famílias é isso que acontece, mas na verdade 100 gramas por dia é suficiente. Portanto, se fizermos uma refeição com carne ou peixe, a outra refeição pode ser perfeitamente ovo-vegetariana ou ovo-lacto-vegetariana. Bom, digo-vos que o cheiro promete, não é? Vocês só veem o fumo, não conseguem sentir o aroma, mas isto promete. Isso depois podem fazer com aquilo que quiserem, mas com bacalhau é ótimo. E eu estava convencida que ia ficar mais, a ver-se mais o molho, mas não, é não, mesmo é só, assim. É só mesmo para... Assim. Ok. Porquê? Só para ligar. Porque senão a massa vai ficar ensopada. Fica muito ensopada e depois acaba por... Claro. Portanto, e agora vai levar mais massa filo no meio só. Ah, ok. Portanto, esta parte não vai dobrar. Não vai dobrar? Vai. Esta parte vai dobrar toda, assim. Está aqui presa. De facto, esta massa resulta muito bem. Fazer uns embrulhinhos. É ótimo, isto, enrolada. Com uns... Por exemplo, fazer isto e fazer só individual, não é? Individuais. Às vezes ponho um bocadinho de peixe com um refogado de legumes, uma base de legumes, e levar assim em embrulhinhos ao forno resulta tão bem. E até parece que fez uma grande coisa, não é? E fizemos, não é? Fizemos. Não, porque depois fica bonito, não é? Fica lindíssimo. É verdade. Pronto, então colocou uma ou duas agora por cima. Mais uma, não é? Para acompanharem em casa. Só para aqui. E agora faz um aconchegozinho. E porquê? Porque senão estas partes vão ficar todas queimadas, não é? Pois, é isso. Essa é uma dica super importante, porque às vezes ela queima no forno. E embrulha-se. Já aprendemos aqui um truque, não é? As bordas da tarte vão para baixo, que assim já não queima. Pincelada. Com azeite. Para ficar brilhante, mais apetecível. Levei o pincel para algum lado e não voltou para aqui. Mas agora... esta tática funciona muito bem. E vamos levar agora ao forno. É uma coisa rápida, não é? É rápido, isto é muito rápido. Mas eu gosto desta tarte porque, por exemplo, com queijo. É ótimo. Uma pessoa põe os mesmos legumes, até põe mais alguns, uma courgette, põe pimentos. Pedacinhos de queijo, fica ótimo. Eu tenho usado muito na culinária o queijo da ilha. Acho que adoro queijo da ilha. Resulta mesmo bem. Adoro queijo da ilha de São Jorge. Mesmo aquelas receitas italianas que normalmente são com parmesão, eu substituo o queijo da ilha. Sempre usei com queijo da ilha de São Jorge. É maravilhoso, realmente. Na culinária eu acho que não está subaproveitado, não é? É um queijo maravilhoso. É pouco conhecido, agora está a ser mais divulgado. Mas mesmo assim pouco, não é? Mas acho... Já está, portanto, ele não fica, o brownie não fica muito rijo. Não, fica assim tenrinho. E agora vai a nossa agora vai a tarte para o forno. Portanto, o brownie está, vamos deixá-lo arrefecer. Sim. E passamos para a segunda receita, que são os ovos. Os ovos. Inspirados nos nossos ovos verdes. Exato, não é? Pois. Só que não levam fiambre, os ovos verdes normalmente levam fiambre, podem levar também atum, isso depois é como se quiser. Há várias receitas de ovos verdes, não é? Portanto, aqui há algumas, agora, habitualmente eles no final são fritos e o chefe vai fazê-los no forno. Há uns ovos que eu gosto muito, que são os ovos escoceses,
Os ovos escoceses são os ovos cozidos. Sim. Depois levam como se fosse uma bolonhesa ou uma carne picada, claro que tem que ser bem temperada, sim. À volta. Cobrem-se os ovos com o ovo inteiro cozido. Depois cobre-se com a carne picada e depois é panado e é frito. Esses são os ovos escoceses. Sim. Eu tenho feito ultimamente e é muito curioso porque faço isso nas escolas e as crianças gostam imenso, em fábricas também, e as pessoas adoram. Que é, em vez de carne, uso lentilhas, faço um refogado com cebola, azeite, alho, essas coisas todas, as lentilhas cozidas, trituro aquilo tudo, coloco um bocadinho de farinha integral ou farinha de aveia, para engrossar, deixo arrefecer, cubro o ovo, pano e depois levo ao forno. E resulta também então, Santinho. Peço desculpa. E fica delicioso. Maravilha. De facto, é preciso experimentar, não é? Pode ser feito com lentilhas, pode ser feito com feijão. Claro. No fundo, não estamos... Ou pode ser com carne também. Claro. Mas é uma ótima maneira de tentarmos reduzir a carne, não é? E aumentarmos o consumo de leguminosas, que têm vindo a decrescer em Portugal, não é? De facto, são super alimentos. Eu, por exemplo, as lentilhas. As lentilhas, e são muito versáteis. São, ficam bem. Uma bolinhas de lentilhas, por exemplo, fazer uma lasanha é uma coisa deliciosa. É verdade, fica super bem e depois tem a vantagem de cozer muito mais rápido do que o feijão ou o grão de bico, não é? Não precisa de molhar. Pois, é que às vezes não nos organizamos para demolhar o feijão ou o grão e assim a lentilha nem precisa de demolhar por causa... Uma das coisas que passo a vida a dizer é que quando a água da demolha do feijão ou do grão de bico ou das lentilhas nunca deve ser usada, deve ser deitada fora e depois usada, depois cozer. Sobretudo para quem tem alguns problemas de flatulência relacionados com o consumo de leguminosas. Essa é uma queixa muito frequente que nós temos, é as pessoas não quererem consumir leguminosas por se sentirem mal-estar abdominal e, na verdade, se rejeitarmos a água da cozedura... não é a água da cozedura, é a água da demolha. E mesmo para aquelas pessoas que têm casos mais severos de flatulência, na verdade, até a da cozedura, que está cheia de nutrientes, não é? Portanto, é uma dor de alma desperdiçar. Mas em certos casos... Mas eu a água da cozedura utilizo, a água da demolha. Da demolha é que rejeita. Eu confesso que me custa muito deitar a água da demolha fora e a maior parte dos casos uso a água da demolha para cozer. Mas na realidade, para quem tem esses problemas é muito... Ou então pessoas vegetarianas, não é? Porque as leguminosas são muito ricas do ponto de vista nutricional, têm muita proteína, têm minerais, têm fibra, mas também têm alguns compostos antinutricionais que faz com que se absorva menos bem alguns nutrientes, tipo o ferro ou o zinco. Quando se consome leguminosas? As leguminosas, não é? Portanto, os indivíduos vegetarianos vão às leguminosas buscar nutrientes super importantes. Mas, ao mesmo tempo, há aqui alguns compostos antinutricionais, fitatos. Nas leguminosas é mais os fitatos e o que acontece é... Mas agora complicou, começou a falar de fitatos, já complicou isto tudo. Não, mas deitamos a água fora, a água da demolha, e fica perfeito, porque muito da água da demolha leva esses fitatos embora. E, portanto, fica mais... Bom, esta pasta de... Os legumes foram assados, como está na receita, depois foram triturados. Portanto, e levou pimento, levou berinjela... Levou courgette e tomate. Ok. Portanto, foi tudo a assar e o saborzinho do assado vai-se notar aqui, não é? Completamente diferente. Pode ser assado, mas se as pessoas não quiserem ligar o forno, também, que hoje também temos que pensar nessas coisas todas. Podem ser estofados. Podem ser estofados. Sim, é verdade. Acaba por ser mais barato e mais rápido, não é? Sim. Usualmente. Portanto, misturou-se com a gema e recheou-se. E agora vamos passar por farinha, ovo e pão ralado e vamos levar ao forno. Em vez da tradicional fritura, não é? Os ovos geralmente fazem-se fritos. Claro que fritos ficam melhores. não há piquenique, não havia piquenique. Sem ovos verdes. Sem ovos verdes. E panados. Por acaso é uma... Panados e frango assado. É uma recordação que eu também tenho bem presente da minha infância, são os ovos verdes. E é uma coisa tão barata de se fazer. Os ovos agora estão muito mais caros. Mesmo assim,
Mas mesmo assim, sim, comparativamente... Uma refeição com 2 ovos, sim, nós não precisamos de mais, não é? É verdade. 2 ovos está bem? Ou... Está, o balanço semanal, cerca de 1 ovo por dia está perfeito. Portanto, há dias que podemos comer mais, outros dias podemos comer menos. Isto porque no outro dia havia alguém que queria que eu fizesse uma omelete com 2 ovos. Sim. E uma omelete é sempre com 3 ovos. Pois, Para fazer aquela... Mas é este balanço, este bom senso claro. Que é preciso, não é? Se há um dia comemos uma omelete com 3 ovos, no dia a seguir não comemos ovo, não é? E comemos outras coisas. Por exemplo, eu adoro ovos escalfados. Também. Então, em cima de leguminosas, tipo com ervilhas ou com feijão, é uma coisa... E agora vai começar a época das favas, não é? Pois, estamos quase... Eu ainda não comi as ervilhas de Cabral este ano. As ervilhas de Cabral são ótimas. Ainda não as comi este ano, mas já ouvi dizer que já estão aí à venda. Já estão deliciosas. Uma das coisas que temos que fazer sempre com as ervilhas de quebrado é não as deixar de cozinhar demais. Demasiado, pois. Elas, sendo assim tenrinhas, aquilo é nojento. É só saltear em azeite. Agora vem a parte que passamos por farinha. Por farinha, que também é uma farinha integral. Depois vamos passar por ovo e depois por pão ralado. Exatamente. E esse pão ralado estou a ver que este pão ralado tem alho picado, e pó de alho, perdão, e salsa. O alho em pó realmente também é um aliado espetacular na cozinha, não é? Porque ajuda também a adicionar-se menos sal. É impressionante. E dá um saborzinho ótimo, para além das vantagens nutricionais que o alho tem, não é? Que é riquíssimo. Eu só embirro com o alho cru. Não gosto nada de alho cru. Acho que é péssimo para o hálito, para a sociabilização das pessoas. Em termos sociais não é muito amigo. E não ajuda nada à demografia. Por causa desse sabor forte. Desculpa, ninguém. Mas o alho cozinhado ou alho... Ninguém namora com uma pessoa cheia de alho, não é? Tem que haver... Não, e por exemplo, quando se salteiam grelos, se juntarmos o alho esmagado no azeite e deixar corar um bocadinho só para estalar, não é? Sim. Aliás, o termo é mesmo estalar. Só mesmo... E depois retira-se e depois salteia-se e fica com o sabor do alho. Fica. Mas o alho mesmo na sopa, pôr assim uma cabeça de alhos numa panela de sopa, é impressionante a vantagem que realmente tem relativamente ao sal. Agora, embirro mesmo quando vejo alho picado em cima dos grelos ou em cima de... sem ser tratado termicamente. Não é muito agradável comer assim alho cru, não é? E depois também tem um grande problema que as pessoas às vezes não desconhecem, não é? Que é o facto do alho cru também para estômagos mais fracos não é muito bom, não é? Às vezes, em termos de digestibilidade, às vezes não é fácil. É muito saudável. Claro. É muito saudável para alguns, não é? Há muita gente com alguma dificuldade, não é? Com o alho. E agora passamos pelo ovo. Agora passamos pelo ovo. Assim. E agora vamos passar por pão ralado. Exatamente. Aqui temos um participante a pedir-nos ideias para o que fazer com o que sobrou desta preparado. Nós não vamos deitar fora. Os vegetais cozidos, deste puré de vegetais, não é? Nós vamos fazer um estofado de couve lombarda, e depois vamos juntar o que sobrou aqui deste recheio, mas a gente atenta, assim. Não deitamos nada fora, não é? Realmente isto é um elogio à sustentabilidade. Não, porque eu venho de uma família onde se aproveitava tudo. E ainda hoje continua a fazer o mesmo que seja um restinho que sobra. Eu não consigo. Restinho também, mais um restinho, aquilo depois fazemos conseguimos fazer. A partir de uma refeição, às vezes fazem-se mais 3 ou 4 a seguir. Mas há muito preconceito. Lá em casa eu já sabia que quando ao domingo era cozida à portuguesa, que ia mandar 3 dias a comer
massa à labradora. Exatamente. Uma feijoada. Feijoada não se fazia, fazia-se massa à labradora, depois empadão, sim. e por último fazia-se umas trouxas de batata, que era a batata depois com a carne picada toda lá dentro, e depois panava-se, aquilo era delicioso, eu gostava. Ou batatas podres, que era também a batata cozida, esventrada. Que sobrou do cozido? Às vezes. Sim. Essa batata do que sobrava do cozido, passava-se por ovo e farinha e fritava-se. Ok. Até fritava em banho, não era a tal? Essa fica ótima porque depois fica... Porque a batata cozida aquecida não resulta. Não, mas frita assim é bom. Ou então feita no forno. Eu tenho feito no forno e fica muito bem. Mas estava a dizer que a batata esventrada... A esventrada depois de cozida, né, faz-se uma cavidade, mistura-se com o restinho da carne picada. Exato. Cobre-se, mete-se dentro da batata, pana-se a batata e mete-se ao forno. Boa. Então elas ficam... Uma refeição de cozida à portuguesa... dava para 3 dias. Dava para 3 dias. Exatamente, sim. Não, nada se desperdiça. Ou então depois fazer-se empanadas, ou pastéis de massa da terra. Também, exatamente. Ou então congelam-se as carnes e usam-se depois na outra semana, não é? Realmente não se desperdiça, nada se desperdiça. Nós vamos então, desculpa lá só agora aqui, vamos então fazer isto no forno. E para isso vamos colocar um pouco de papel vegetal. E eles vão assim ao forno, já não... Pincelamos ainda com azeite ou não? Pincelamos com azeite. Depois de passarem pelo pão ralado. Os legumes levaram um bocadinho de azeite quando foram assar? Sim. Ou assado ou estofado. É uma questão agora de termos o forno mais disponível ou menos disponível. Ou menos. Claro que em termos energéticos o forno gasta muito mais energia, não é? E se forem estofados, ponham tudo em cru. Sim. E depois estofar lentamente. Na cozinha há 2 coisas que são sagradas. É o tempo e os ingredientes, não é? E a temperatura, não é? Sim, mas isso é o tempo, não é? Mais ou menos. E... Na realidade, em termos da culinária saudável, é um binómio super importante, o tempo-temperatura. Porque nós conseguimos fazer uma assada a mais de 200 graus num curto espaço de tempo, mas não é o desejável. O desejável é fazer uma temperatura mais baixa, termos só aquela temperatura alta no início para selar a carne, e depois baixar para 150, 160 e depois fazer lentamente. Fica muito mais suculento. Fica porque não seca o interior. Não seca o interior, então se usarmos um termómetro, ainda por cima agora os termómetros são baratos, aqueles de sonda, não é? E se programarmos o termómetro para 70 graus para termos a certeza que o interior da carne atinge os 70 e está segura do ponto de vista microbiológico, realmente a suculência é totalmente diferente. Não aumentamos para mais de... Uma coisa que me intriga muito nos dias de hoje, e se calhar pode-me ajudar, é uma ideia peregrina que surge agora de comer a carne de porco mal passada. Nem pensar, isso é um perigo. Mas agora está na moda, não tinha percebido. Os lombelos de porco, essas coisas todas. Isso é um perigo, realmente, por causa dos parasitas, não é? A carne de porco tem que ser... Mas a ideia que muitos chefes dizem é que a carne de porco agora não tem parasitas. Como era antigamente. Depois, não sei como é que era antigamente, mas sei que... Nós corremos alguns riscos hoje em dia. Por exemplo, agora comemos peixe cru com muita frequência no sushi, não é? Não podemos dizer que é seguro. Isso é uma boa questão, não é? Ainda ontem estava a falar nisso num workshop que fiz em Matosinhos, que é as pessoas que comem sushi têm que sempre lembrar que têm que usar o wasabi e o gengibre. São coisas... congelar previamente o peixe, isso é obrigatório nos Estados Unidos. Mas aqui não é. Aqui nós consumimos sushi de peixe, provavelmente que não foi congelado e realmente não, em termos de segurança é um procedimento essencial. Nos Estados Unidos ele tem que ir a uma batedora de temperatura a menos 50 graus. O que mata aqueles vermes todos que o peixe tem, que naturalmente tem. Tem sempre. E só depois é que se faz o sushi a partir daí. Depois, o sashimi e o sushi. Se fizerem em casa, façam esse procedimento. Podem comprar um peixe fresquinho, não é? Parece um contrassenso estarmos a congelar, mas é o procedimento certo. Primeiro congelarmos e depois é que o podemos usar para o sushi.
Ora bem, agora vamos juntar aqui um pouquinho de azeite por cima. Temos Bom, aqui. estes ovinhos também estão aqui, digo-vos. E só mesmo. O nosso amigo azeite. Agora também há uns dispersores de azeite, não é? Tipo um sprayzinho, um borrifador, que conseguimos controlar muito bem a quantidade. Não, e para isto até é melhor. É, porque neste caso nem é bom estar a encharcar de azeite, não é? Porque até piora, não é? É mesmo tentar dispersar, borrifar ao máximo. Então agora vamos pegar na parte de baixo do forno. Ok. Enquanto a tarte está na parte de cima. E a tarte está com ar de já não faltar muito, não é? Já não falta muito, não. A tarte está quase. Reparem, temos o forno a 180, portanto nunca ultrapassamos até agora os 180 graus, que é uma temperatura de segurança. E até porquê? Porque se ultrapassássemos os 180 graus com a tarte lá dentro, ela não acabava por cozinhar os legumes lá dentro. Nós queremos que ela também não fique só dourada, não é? Exatamente. Se quiséssemos que dourasse logo, batemos a 250, aquilo ficava... 3 minutinhos estava pronto. Mas nós queremos que ela cozinhe também. Eles foram levemente estalados aqui no fogão e ali estão a acabar de cozinhar, portanto a temperatura não pode estar muito alta, só tem benefícios. E dá uniformidade ao sabor, não é? Isso, completamente. Portanto, vão importante. se impregnar os sabores. E agora só nos falta o nosso cabritinho da Páscoa. E não sei como é que estamos de tempo, porque o nosso assistente de realização não está a dar o tempo. São 11h25, portanto estamos aqui desde há 1 hora. Portanto, estamos a controlar muito bem o tempo, temos tempo. Espero que os nossos amigos aí em casa estejam a conseguir acompanhar. Quem está a cozinhar, quem vai cozinhar no próximo fim de semana de Páscoa, está a tomar notas, não é? Porque não faz nada. E agora vamos aqui saltear, fazer a cama para os ovos. Porque ainda não terminámos a receita dos ovos, porque há a tal cama de couve lombarda. Onde vamos usar aqui o restinho. Exatamente. Portanto, estamos com tempo. Portanto, os ovos tinham legumes no recheio e vão ainda por cima ficar numa cama de alho. É verdade que eu mandei 4 receitas na esperança que a doutora Patrícia Padrão escolhesse 2. Mas ela escolheu as 4, por isso depois fiquei aqui com uma... No almoço de Páscoa é uma refeição para se estar várias horas à mesa. Bem, vou mandar 4 receitas e vai escolher só 2. Pensava eu, não é? É tão importante, pelo menos nestas alturas em que estamos mais em casa, não é? Podermos estar assim umas horas em família à mesa. Aliás, comer é social, não é? O comer vem de um termo latino que é edere, que é alimentar, não é? E com que significa estar com as pessoas, não é? Exatamente. Portanto, uma refeição nunca é uma coisa sozinha, nunca é um ato isolado, não é? Isso realmente é tão... E eu pergunto sempre se alguém se lembra de uma refeição comida sozinho, se alguém se lembra de uma refeição, estava em Paris, a olhar para a Torre Eiffel e comer um foie gras sozinho, a ver um sauterre. Não. Todas as refeições, normalmente... Se não houver a partilha, parece que deixa de haver. E nós começamos sempre a frase aqui, eu estava com e comi, não é? É isso. Assim como há uma coisa muito interessante que é o belo na alimentação, que é os antigos filósofos diziam sempre que o belo era só para as artes, não é? E que tinha alguns conceitos em relação ao belo. Mas a verdade é que nós, por exemplo, só achamos que uma coisa é boa quando ela é bela. Exatamente. E dizemos que bela feijoada. Uma feijoada de beleza não tem nada, não é? Que belo cozido, não é? Mas associamos sempre a beleza a uma coisa boa. Mas conseguimos, há pratos que são verdadeiras obras de arte. Sim. Também. E tudo o que rodeia, não é? Os recipientes que usamos, a louça que usa é lindíssima, não é? Os recipientes, a própria toalha de mesa, os próprios talheres, contribuem muito... Isso faz tudo parte do ritual, exatamente. Não é? Este ambiente externo influencia mesmo a percepção que nós vamos ter. A mim incomoda-me imenso, e
por exemplo, os tachos em cima da mesa. É uma coisa. Bom, se forem as tachos de cozer, ainda. Mas temos tanta louça, não é? Porque é que vamos pôr os tachos, não é? Porque é que temos. E acho sempre que o ritual da mesa ajuda também à alimentação. Imenso, sem dúvida. E a maneira como nos dispomos na mesa, como enfeitamos a mesa, tudo isso interfere na capacidade até de degustar a refeição, não é? Se parar as 3 pancadas. Eu penso que eu nisso sou um chato mesmo com essas coisas. Faz muito bem. Mas gosto. Portanto, nós temos aqui alho francês, temos cebola, alho. Novamente os 3 amigos aliados contra o sal, não é? Temos alho francês, temos cebola e temos alho. E agora temos a couve. É muito interessante, de facto, as couves são muito típicas da nossa alimentação. A pobre da couve galega é o parente pobre, que realmente é uma couve riquíssima do ponto de vista nutricional. Mas nós não vemos-la aí a crescer em qualquer canto e esquina. É para as galinhas. Precisamos das galinhas ao caldo verde só. Não é fácil, se não for migada em caldo verde, encontrá-la nos supermercados para ser comprada. Não conseguimos comprar. Agora já nos supermercados, segada. Caldo verde. E o que é que eu costumo fazer? Salteio em azeite, escorro e depois misturo broa. Claro. Ou pão, ou um bocadinho de feijão frado, feijão vermelho. Migas, sim. Ótimo. Mas é realmente, é um parente pobre, eu acho que... Mais um bocadinho. Por exemplo, em termos de cálcio... Os brasileiros utilizam imenso, não é? Não há feijoada que não leva couve mineira, que é couve galega. Em termos de cálcio, por exemplo, é uma fonte de cálcio brutal, a couve galega, mais do que as outras couves. Os vegetarianos, aqueles que não ingerem lácteos, podem ir buscar o cálcio à couve galega. Comem um caldo verde por dia. Mas, por exemplo, a couve galega esfarrapada é ótima, é deliciosa, não é? Agora já se vê muito, por exemplo, também as selgas. Que é uma coisa que não se via. Que desperdiçava-se, não se consumia. As acelgas são ótimas, por exemplo, eu costumo fazer em casa uma coisa que é muito simples e que eu gosto imenso, que é as acelgas avós, depois coloco numa bacia, água a ferver em cima, elas ficam maleáveis, não é? E depois recheio com carne, recheio com queijo. E leva ao forno? E depois leva ao forno, com um bocadinho de natas de soja ou com natas. Que engraçado. Natas não. Não, nós conseguimos. Há natas no mercado muito magras. Mas, ou com um bocadinho de bechamel. O bechamel até às vezes feito com caldo de legumes, que é uma coisa que as pessoas acham sempre que o bechamel. Bem, o bechamel tradicionalmente é manteiga, são 25 gramas de manteiga, 25 gramas de farinha e 1 litro de leite. É isso. Mas podemos fazer mesmo 25 gramas de manteiga ou margarina, 25 gramas de farinha e depois 1 litro de caldo de legumes, ou um caldo de peixe, ou um caldo de cozedura de bacalhau, ou meio e meio. Exatamente. E podemos fazer um molho branco, que não é um bechamel, sem a manteiga e pondo um bocado de azeite. E o resultado também é bastante e usar, por exemplo, farinha amido de milho, não é? Sim. Engrossar com a farinha. E substitui muito bem as natas também, essa mistura. Portanto, um leite engrossado com um bocadinho de amido de milho. Eu normalmente, para não chamar de maisena, chamo amido de milho. Mas no outro dia fui fazer um show cooking e as pessoas não sabiam o que era. E então mandei a receita e estava a dizer que precisava de amido de milho. E então assim, olha, não arranjei amido de milho. Disse, mas e farinha maisena tem? Isso tenho. As pessoas não associam. A marca é tão, não é? Para nós é a marca, é mais... Que havia outras marcas, havia Saluzena, havia a farinha 33. Exatamente, sim. Já tínhamos falado, sim. Estava aqui um participante a perguntar sobre o poder congelar ou não o caldo. Sim, é ótimo. É um ótimo princípio. E ele, no frigorífico, se o frigorífico estiver numa temperatura... Ele aguenta uns dias. Aguenta uma semana à vontade, sem problema. Mas podemos, se quisermos usar durante alguns meses, podemos congelá-lo. Resulta muito bem.
Oh, que cheirinho. Portanto, viram o purê de legumes que sobrou, que houve pessoas a perguntar o que é que se faz ao resto do puré. Vai para aqui. Está a ser incorporado agora neste estofado da couve lombarda com a cebola e com o francês. Bom, isto também tem um cheirinho. A couve lombarda tem uma vantagem que é coze rápido, não é? Sim. E também é bom que ela não coza muito. Ou seja, nós vamos deixá-la aqui um bocadinho crocante, não é? E acabamos por, quando se cozemos demasiado os vegetais, de facto acabamos por aproveitar brócolos menos. cozidos demais são horríveis. O feijão, as ervilhas de quebrar, por exemplo, se são cozidas demais também ficam cheias de fio, também não presta. Exatamente, sim, não tem que ser um bocadinho estalada. Nós juntámos agora alguma coisa, não, juntámos estavam a perguntar em casa isso, não é? Nós só juntámos o puré dos legumes. O puré dos legumes. Tínhamos os legumes assados, não é? Que usámos para rechear os ovos. Exato. E agora o que sobrou veio para aqui para o refogado da couve. Claro que se não sobrar nada, fazemos só com os legumes. Fazemos só com o couve, claro. Eu vou juntar agora aqui uma especiaria, no fundo não é uma especiaria, é um conjunto de especiarias, que é o Raj al Hanout, que é gengibre, cravinho e canela, que é uma mistura dos três. Sim. Agora já se vê isto vem isso deve... é muito oriental, do norte da África. Do norte da África, não é? Só há Marrocos, não é? E tem assim este aroma, talvez tem uns também. Maravilha, a canela sobressaiu logo, e os cominhos. Este bocadinho foi logo suficiente. A mistura da canela na comida também é uma coisa fantástica, que nós não usamos, não é? Há receitas tradicionais portuguesas, por exemplo, há um fricassé de pato, que é de lá de cima de Bragança, que leva canela, chama-se mesmo fricassé de pato com canela. E leva canela. A canela foi retirada, a evolução ou involução, muitas vezes, da gastronomia tem estas coisas, que é, nós achamos que agora o gengibre caiu do céu. Que é uma coisa que agora, miraculosamente, apareceu na natureza. Modas, toda a gente faz chá à noite de gengibre com limão e com soda. Mas, se de recuarmos ao século XVI, temos registros escritos num livro da infanta Dona Maria, que era neta do nosso rei Dom Manuel I, que foi casar em Itália. Ela escreveu, ou alguém escreveu, mas apareceu nos anos 60 do século XX um manuscrito onde tem várias receitas. E lá está o gengibre. O gengibre era muito usado. O gengibre, o açafrão. Depois deixou de ser usado e agora está a voltar. Assim como, por exemplo, a berinjela, no mosteiro de Tivens, encontram-se registros da plantação da berinjela na cerca do mosteiro, não é? Era usada, não é? Era usada. Depois ficou uns tempos sem ser usada e agora... Assim como, por exemplo, em Trás-os-Montes usava-se muito a erva peixeira, que é uma erva que é um bocadinho salgada, para não se usar o sal, porque o sal era caro. Mas fazia-se isso. Exatamente. Portanto, hoje faria todo o sentido usar essa erva. Claro. Porque eu não sei que erva é. Por acaso não mas encontra-se ainda. Encontra-se. Mas também há um fenómeno muito grande que é da migração da população do interior para o litoral. Isso faz com que se tenha perdido algumas das nossas capacidades de usar algumas ervas aromáticas. Há 10 anos atrás, não é preciso recuar muito, há 10 anos atrás, nós íamos ao supermercado e encontrávamos só salsa. Aqui a norte, encontrar coentros já era uma salvação. E folhas de louro, não havia mais nada. Nós aqui só usamos tradicionalmente o louro e a salsa. Mas não era verdade. Porquê? Porque o tomilho, o alecrim, o rosmaninho, no interior sempre se usou. A hortelã, por exemplo, quando se vai ali para Amarante, a hortelã nos assados, a hortelã na canja de galinha, usa-se imenso. Agora, quando as pessoas vêm para o litoral, como essas ervas não estavam tão disponíveis, acabam por esquecer. Mas é engraçado que, descendo, não é, para a zona centro e sul, realmente é muito mais comum, e acho que nunca se deixaram de usar algumas ervas na zona centro e sul, não é? Sim. A hortelã da Ribeira, todas essas ervas aromáticas, por exemplo. E também é engraçado ver o fenómeno da evolução da gastronomia. Uma criança hoje de 6 anos, 7 anos, 8 anos, quando se lhe dá a comer orégãos ou manjericão, ela acha que aquilo já faz parte da tradição. Porquê? Por causa das pizzas. Na pizza, pois. É impressionante, não é? Não é um bom exemplo. Sabe a pizza.
não é um bom exemplo, mas é uma coisa que acontece e por isso temos. Porque se usa. Nós agora, para o cabrito, não havia disponível xícharos, não é? Não havia. Não, vamos usar... Mas podemos usar outra leguminosa qualquer. Aliás, realmente não é comum vermos os xícharos à venda. É difícil de encontrar. É muito ali da zona de Alveirazes. Pois. Pois eles fazem até o festival, fazem o festival do gastronómico dos xícharos. E que é excelente. Pois. É uma leguminosa fantástica. Ela é parecida em termos de formato com o cremoço, não é? Assim achatada com o cremoço. E é uma fonte de proteína muito interessante. E deve ter havido em tempos, lá está, daquelas coisas, deve ter havido em tempos em Trás-os-Montes, porque muitas vezes as pessoas lá em cima de Trás-os-Montes chamam xícharos ao grão. Pois, confundem. O grão é usado em muitas receitas transmontanas, não é? É realmente uma leguminosa tão versátil. É mais antiga na Europa que alguns tipos de feijão. Hoje nós sabemos que o feijão já existia, há muitas pessoas a dizer que o feijão só aparece com as descobertas. É verdade que alguns tipos de feijão aparecem com as descobertas, mas havia outro tipo de feijão que nós não sabemos qual era, mas que já existia, não é? Porque o termo feijão já existia. Há pessoas que chamavam feijão, há terras que chamam feijão, por isso havia algum tipo de feijão que nós sabemos qual é. Pensa-se hoje que será o feijão frato será o mais antigo. O pequenino, não é? Também muito usado nas migas, E uma das coisas que nós deixamos de usar, é curioso, foi as lentilhas. Exatamente. Agora parece que se está a voltar às lentilhas. Mas... Em Espanha, por exemplo, usa-se imenso, não é? Sempre se usou. E estamos aqui ao lado, portanto... Não, e fazia parte da nossa gastronomia. Portanto, este estofado que agora o João está a preparar agora é para o refogado do cabrito. Do cabrito, não é? Portanto, o grão de bico já está cozido, foi demolhado e foi cozido. E agora temos a cenoura, temos o alho com o azeite já no tacho. Eu coloquei a cenoura em baixo porque a cenoura demora um bocadinho mais a cozer, não é? Então agora vai levar por cima a cebola. Vejam a quantidade de cebola. É isto que isto é uma festa de legumes e legumes que dão um sabor forte aos pratos. E depois vamos colocar aqui. De sal, basta isto. Vamos colocar temos também aqui uma fonte importante de sal, que é o presunto, não é? Esta receita, com uma receita festiva que tem um bocadinho de presunto, que é uma fonte de sal importante, não é? Não é uma quantidade sal grande. Que vai ter, não é? Exatamente. É uma carne processada. Podemos usar presunto, podemos usar um chouriço. Sim, ou até um salpicão, se calhar também fica bem e é bastante magrinho. E são carnes que devem ser usadas, de facto, com pouca frequência, mas quando usamos uma boa qualidade. Nota-se que este presunto é super magrinho, não é? Tem aquela parte... Muitas vezes as pessoas dizem, mas os antigos comiam muito presunto e não comiam nada. Eles matavam um porco e o porco tinha que dar para o ano todo, não é? Exatamente. Pronto, isso de facto é muito comum as pessoas dizerem, não é? Mas de antes comia-se, não é verdade, não é? De antes comiam-se alimentos de origem vegetal em quantidade. Muita sopa. Exatamente, muita sopa, muito pão, não é? E leguminosas. É curioso, por exemplo, quando é que se comia carne ou peixe. Quando se estuda a história da alimentação, verificamos sempre que a introdução da batata é no século XIX. Só a partir de 1846, depois da grande fome que houve nesse ano, 1850, houve duas grandes fomes em Portugal, a de 1846 e a de 1943, por razões diferentes. Sim. Mas de 1946 houve depois uma grande revolução agrícola. Houve a importação, por exemplo, do milho americano, que é o milho milho graúdo. Aliás, até há uma canção do cancioneiro português que é milho miúdo, milho verde, folha larga. Que era essa diferença que havia entre o milho mais miúdo e o milho que veio da América, que era maior e que se comportava aqui muito bem em zonas com muita água, como foi aqui no norte, não é? E depois a implantação da batata, que havia uma experiência nos Açores com uma senhora que tinha feito uma grande plantação de batata, que era a mãe do primeiro Visconde de Lins São Romão,
que depois se começou a plantar aqui e que de facto ficou com grande sustento. E essa foi a grande reforma que a partir daí deixou de haver fome, porque até era o pão. O pão é que era o alimento com que se... É verdade. Realmente a batata ainda é um alimento tradicional em muitas zonas e em muitos pratos, não é? A batata, sim, mas é recente, ou seja, nós temos o pão é que é da base da nossa alimentação. Aliás, tudo ia com pão, não é? Isso. E depois há produtos que nós deixamos de usar, por exemplo, a guerra de 39 a 45 também muda muito os nossos hábitos alimentares. É o responsável pela introdução do açúcar em grande quantidade na alimentação dos portugueses, porque fazia parte do racionamento. Havia o racionamento e o açúcar fazia parte e isso fez com que todas as pessoas de repente tivessem acesso ao açúcar, que é uma coisa que nem todas as pessoas desejassem tê-lo, não é? Desejassem tê-lo, não é? É uma coisa pouco acessível. E isso democratizou o uso do açúcar nessa altura. Mas havia outro produto que é fantástico, que é a farinha de pau, a farinha de mandioca. Exatamente. Que em Portugal é muito engraçado, porque nós só comemos em bebés. É verdade. E não produzimos mandioca. Mas havia nas nossas colónias. Exatamente. Trazíamos, sim. Mas consumimos em bebê, os pediatras dão sempre de conselho, farinha de pau, uma açorda, e depois comemos em velhinhas. E é maravilhoso. Ou juntar de milho. Portanto, e aqui o que é também interessante é que o chefe partiu em bocadinhos muito pequeninos o presunto, não é? De facto, não foi preciso uma grande quantidade para termos aqui muito sabor. O tomilho foi em quantidade... E depois é uma coisa que isto está sempre a mexer nos tachos. Não é preciso, nós vamos deixar aqui estufar devagarinho. Há pessoas que estão sempre a mexer. Ele faz-se sozinho, não é? E agora pomos o grão de imediato para ir tomando o sabor. Fazemos em camadas, vamos abafar. Isto é muito interessante. Não mexe, portanto está em camadas. Portanto, o grão também que fica por cima. Quando alguém chega lá à casa e começa a deschapar os tachos sem mexer, a minha vontade é bater-los. Por acaso também... Mas como eu sou pacifista não bato ninguém, mas fico furioso. Mas é um hábito, nas aulas também, quando fazemos algumas coisas, algumas preparações culinárias, eu percebo que os alunos adoram mexer. Eu estou sempre, deixem quieto, deixem cozinhar por si, não é? E, aliás, estamos sempre a tirar o texto, faz com que demore mais tempo, desidrate mais. Não, é verdade, tudo isso conta na cozinha, não é? E estamos a aumentar os tempos para nada e fica tudo muito mais empapado, mais desfeito, mais... Agora vamos cobrir. Com o texto. Ou com a tampa, que a gente, se alguém estiver nos ouvidos do sul, não sabe o que é um texto, não é? Pois é. Porque eu chego lá embaixo a Lisboa e tenho um texto, e as pessoas ficam a olhar para mim. O texto? Qual texto? Qual texto? Ainda há muitas diferenças regionais. Um país pequeno, mas tem diferenças. O cabrito foi... previamente estufado. Cozinhado conforme a receita, ou seja, a única coisa que não está na receita que eu coloquei foi um bocadinho de cenoura. Ok. Mas não é preciso. Mas eu gosto do sabor da cenoura, por isso é que coloquei. Mas em azeite, só lentamente, por isso que a receita diz 3 horas e deve ser, muito devagarinho, claro que pode, se não tiver 3 horas para cozinhar, pode cozinhar mais rápido. Claro. Mas para quê? Para que a carne fique depois assim a desfazer-se, nós temos os ossos todos, não é? Fica tenra, fica saborosa, e depois colocamos só os temperos e já está. Depois um pouquinho bem. Esta parte nós vamos usar para colocar depois quando fizermos as camadas. O molho do estufado. Exatamente. Não é, que é riquíssimo do ponto de vista nutricional, não é? Tem muita coisa dissolvida. Não vamos deitar fora, não é? Temos aqui um participante, um ex-aluno a perguntar se podemos usar outra abóbora nos brownies que não a abóbora manteiga. Podemos usar a abóbora menina ou bolina, aquela bem laranjinha, ou podemos usar a abóbora branca. Também fica bem. A abóbora branca, a única coisa que tem é que tem mais água. Pois. Vamos ter que escorrer mais, escorrer melhor. Chamava-se a abóbora machada ou a abóbora porqueira, porque é o que sabe aos porcos. Para os porcos, Mas é ótima. Sim.
Agora, para os doces normalmente usa-se sempre a menina, não é? A menina, não é? Que é assim mais laranjinha. E agora apareceu a abóbora manteiga. É uma coisa que não se via há uns anos atrás, Não, é uma coisa muito nova. ela vem do Japão. Eu não sabia, a abóbora manteiga. A abóbora manteiga é de origem nipónica. Tenho quase certeza, mas não dou a certeza absoluta, porque às vezes posso ter medo de... Agora, vamos informar aqui o nosso cabrito. Qual é a vantagem deste cabrito? É que nós podemos fazer no dia anterior, colocamos assim todo direitinho, depois é só levar ao forno. Depois é só levar ao forno no dia e podem crer que é muito saboroso. E agora é só colocar aqui um pouco do recheio do molho do estofado, não é? Estofado. Que também tem uma série de vegetais. E tem a cebola, tem o alho francês, não é? Portanto, também não deixa secar, não é? Fica assim. Foi tudo preparado de véspera, não é? Ontem teve aqui até às 500. Teve aqui um trabalho invisível, não é? Que realmente este tipo de prato também são muitos pratos, não é? Também são muitos pratos. Mas levam tempo. O desossar, o estofar, o desossar. Mas a grande vantagem que tem é que depois chega-se no dia, prepara-se isto na véspera e já não dá trabalho nenhum. Pois, é só montar. Eu adoro cozinhar assim com consistência, devagarinho. Portanto, tivemos uma camada de cabrito, depois uma camada dos vegetais estofados e novamente uma camada de cabrito. Isto é uma dose muito generosa, não é? Sim, podemos repartir, não é? Eu aqui não tenho aqui uns aros mais pequenos, mas isto é uma dose. Podemos fazer isto é uma dose para 2 pessoas. Muito interessante. É uma dose para 2 pessoas. Com tantos pratos, seguramente, não é? Sim, nós temos aqui. Sim, se for prato único, pronto. Claro, já é diferente. Mas a receita que tem, que é de 1,5 kg de cabrito, pode parecer muito, mas tem muitos ossos. E por isso tem... A parte edível do cabrito. E depois há uma coisa importante que é, quando se faz cabrito, a cabrito é assado no forno. Pode-se assar tudo ao mesmo tempo, mas por favor tirem as costelinhas primeiro e deixem lá o resto, porque senão depois as costelinhas ficam tudo seco, aquilo fica um rolho. Exatamente, sim. Cozinhamos tanto, não é? E cozinha tem rápido. Pouca carne, que é quase só o osso. Mas e para isto também podemos usar só a perna de carneiro, ou a perna de borrego, ou a perna de cabrito, mas fica sempre melhor quando usamos também a parte das costelas, porque as costelas têm que ser mais saborosas. Exatamente, sem dúvida, sim. E agora temos aqui, eu vou usar isto aqui que foi do cabrito, temos aqui alecrim, temos aqui o pão ralado, aromatizado com alho e com salsa. Vamos colocar mais um pouco de salsa. Fresca, porque esta é desidratada, não é? Exatamente. Não, esta é da fresca. A que está envolvida é fresca. Portanto, foi o chefe que envolveu. Sim. Mas também já se compra. Sim. Por acaso tenho comprado já a mistura, mas o sabor é quase não sente o sabor da salsa. Pois, por isso é que vou juntar mais um bocadinho também. Agora picado ao momento. As ervas aromáticas convém sempre picá-las na hora, pois. É uma das coisas que as pessoas às vezes não sentem o sabor porque põem logo de início a erva aromática e lá se vão os voláteis todos. Mostarda de Dijon. Maravilha. Que é diferente de condimento de mostarda. O condimento de mostarda é um preparado com mostarda, mas que não é só mostarda, não é? Exatamente. Bom, eu gosto muito de mostarda, ou mostarda de Dijon, ou mostarda à lanciana, aquela mostarda antiga, que em grãos. Sim, que é muito mais saboroso. Não é? E então este preparado com a mostarda e com o pão ralado e o azeite vai cobrir agora. Vai cobrir e vamos terminar no forno. Bom, isto de facto é um festim, não é? Um festim de comida tradicional. Podemos fazer isto, que é, fazemos de véspera tudo isto, metemos no frio e depois no dia levamos só ao forno. Temos aqui mais uma pergunta, se podemos fazer com outra carne? Sim, claro. Claro que sim, não é? E outra das questões... Fica ótimo, por exemplo, com a pada de porco. Porco, exatamente, ou o porco do cachaço, que tem sempre mais gordura. Mais gordura, sim, para não ficar tão seco, não é?
E outra questão que também é muito pertinente é para os amantes do assado da Páscoa, se podem depois, com o aproveitamento do Também foi muito pensado nisso, ou seja, aquilo que do sobra do assado, nós podemos depois usar e fazer, reaproveitar o assado. O que estávamos há bocado a falar do cozido à portuguesa, que dura para 4 refeições, o mesmo pode acontecer com o cabrito da Páscoa. E o que eu costumo fazer, por exemplo, no Natal, quando sobra peru ou capão, que eu gosto muito de capão, e é o que nós comemos em casa. Assado. Sobra e faço exatamente isto. Aliás, esta receita nasce daí. Que é, desfaço o capão ou o peru, estufa-se depois com mais um bocadinho de azeite, um bocadinho de alho e cebola, faz-se igual, um bocadinho de chutney no meio, e depois fazemos essa crosta e metemos ao forno. E parece que é um grande prato e no fundo estamos a aproveitar. Estamos a aproveitar. É um grande prato. Estamos a aproveitar do dia anterior. Exatamente. Não 2 dias. Escusamos estar a comer cabrito assado a 3 ou 4 dias. Não, até porque tem uma coisa, as carnes que são assadas, quando são reaquecidas, ficam muito secas. E depois parece por causa que sabe da gordura, ranço, não é? E tem a ver com a gordura. Pois é. Tende a oxidar um bocadinho. Ai, que bonita que está a tarte. Está realmente e bem cozidinha, porque reparem, ainda teve um pedaço no Convém forno. O facto de termos colocado por cima ficou com melhor aspecto, não é? E nada de queimado, então ela foi feita. Agora pomos um bocadinho os ovos em cima ou não? Portanto, nem sequer se põe os ovos na parte de cima. Não precisa. Basta. Eles estão com crocantes. Estão bem cozinhados. E agora vai o cabrito, que é o quarto e o último preparado, não é? Temos outra vantagem, é que tínhamos o forno quente, portanto, em termos de aproveitamento energético, tivemos sempre tudo. O mesmo calor deu para cozinhar muita coisa. Uma coisa que temos de ter sempre em conta na cozinha é ter, como eu, uma dona Ana que depois tem de lavar a louça, não é? Que essa parte. Realmente, a parte menos boa da cozinha é o lavar a louça e o arrumar, não é? Mas quando se vai cozinhando, se vai lavando. Lavando ao mesmo tempo. Nós aqui é que não tínhamos muito tempo para isso, mas na verdade, se formos lavando à medida, custa menos. Bom, está tudo com um ar maravilhoso. Isto aqui está estufado. E os nossos timings estão ótimos. Portanto, é 12:05. Tínhamos dito que fazíamos isto em 1h30 e vamos então, fazer quanto tempo é que temos? Temos meia hora. Pronto. Então agora vamos fazer o empratamento, não é? Exatamente. Porque os olhos também comem, lá está, não é? A primeira coisa que come é o olfato. Sim. E as pessoas dizem, eu tinha um tio, o meu que era cego, e quando ele ia à casa, e eu gostava imenso, isto agora estou a tirar isto porque é um defeito de profissão. Pois, mas não desperdicem, vai ser consumido, claro. Comemos antes de ir para a mesa, claro, não é? Depois eu sou gordo, claro. tem que se provar, obrigatoriamente, não vamos servir algo. Mas então ele chegava à casa e a primeira coisa que dizia era que estás a fazer sonhos com calda e descrevia todos os ingredientes só pelo aroma. E isso ficou-me sempre quando as pessoas dizem os olhos também comem, é verdade. Mas para ele o aroma era tudo. E depois o paladar. Claro. Era fantástico. Há algumas experiências que se fazem até com os olhos vendados, não é? Para tentar excluir a visão. Eu costumo fazer isso com crianças. De vendar para provar os alimentos. E o que é curioso é que muitas vezes os miúdos o que dizem, quando estão a provar limão, dizem carioca de limão. Que engraçado. E quando é orégãos, é aquilo que estava a dizer, é pizza. Pois. Isso é muito engraçado, porque remete logo para alguma coisa. Mas quando faço essas experiências com crianças, nunca tenho os pais por perto. Pois, não. Ai, o meu filho sabe, a gente sabe que ele sabe. Tu sabes que é. É verdade. Olha, prova bem que tu sabes o que é.
Nem faz muitas vezes. Pois, só complica tudo. Complicam tudo, é verdade. Tínhamos aqui uma pessoa a pedir para recordar as camadas do cabrito, não é? Nós pusemos primeiro uma camada de cabrito já estufado. Um bocadinho do estufado, porque retiramos o cabrito estufado, não é? E desfiamos. E aquela parte que ficou do estufado, no fundo, fica sempre aquele refogado, aproveitamos, não deitamos fora, aproveitamos. Depois pomos numa camada. Por camadas. Se por acaso for depois, para aproveitar o cabrito depois da Páscoa, então desfia na mesma, salteia num bocadinho de azeite para ficar com mais gordura, pode usar um bocadinho da gordura do assado, ou do molho do assado, e depois colocar um bocadinho de chutney no meio. Ok. E, então também se podem saltear vegetais para fazer essas camadinhas. Portanto, foi uma camada de cabrito, uma camada do refogado dos vegetais, outra de cabrito, e depois então aquele pão ralado com a mostarda por cima para ter aquela crocância. E agora? Ai, valha-me Deus, este facto está tudo. Vamos só. Um lugar maravilhoso. Terminar aqui. Isto é agora a cereja no topo do bolo, não é? Neste caso não é cereja, é um morango. Estamos no tempo deles, não é? Embora que os morangos de agora tenham um tamanho completamente inflacionado. E o interior, repara que eles agora são todos vermelhos. Quando os morangos eram vermelhos por fora e brancos por dentro, não é? E o cheiro dos morangos, eu já não me lembro de conseguir comer morangos com aquele cheirinho dos morangos, não é? Mas fica uma beleza, de facto. Assim, um toquezinho mais fresco. Podemos servir isto também com uma ganache de chocolate, se quisermos. Sim. E a ganache de chocolate é das coisas mais simples que há de fazer, que é deixar ferver as natas, 2 litros de natas, 200 gramas de chocolate negro. De culinária. Deixa-se ferver as natas, quando as natas estão a ferver, retira-se do lume, coloca-se o chocolate em pedacinhos, mas... portanto nem vai ao lume o chocolate, não, porque senão perde o sabor. Pois, derrete no próprio calor das natas. Uma beleza. Portanto, temos aqui a sobremesa. Vou retirar agora aqui a tarte. Veio mais cedo. Sem tentar não me queimar. É de fundo... É daqueles fundos que saem, não é? Sim. Que beleza. De facto, isto é arte. Quem diz que isto não é arte? Isto é arte. Isto é uma beleza. Tem aqui. E ainda temos aqui, que estão esquecidos, mas eu estou aqui a sentir os aromas, o grão está aqui a estufar com os vegetais, está a sair um cheirinho. Temos aqui a tarte então, que depois eu vou abrir para ver como é que está por dentro. Que beleza. Vamos colocar aqui a louça, os ovos. Irrepreensível, é tão bom. É portuguesa, tem aqui 2 louças diferentes. Uma que é de Bordal Pinheiro e outra que é de uma empresa que chama-se Mesa. Também tem estes pratos, por exemplo. Aí, não é? E aquilo também. Estes são da mesma coleção. Claro que adoro pratos e adoro estas louças. Até a mesma cor da louça influencia, por exemplo, a percepção do doce, que é uma coisa curiosíssima, não é? Comer num prato desta cor, uma sobremesa, dá-nos a sensação de que é mais doce. Portanto, é uma maneira de tentar reduzir o açúcar, é usar uma louça mais rosa, cor-de-rosa, não é? Associamos ao doce. Vamos colocar aqui então, aqui uma caminha. E vamos colocar os ovos. Os ovos por cima. E ainda ficou aqui com as lentilhas e nota-se isso, com um bocadinho. Sim. Eu vou só abrir aqui um ovo para ver como é que ele fica por dentro. Estão a ver que ele fica assim. Fica cremoso. Fica cremoso por dentro, não é? Crocante por fora e cremoso por dentro. E vamos então colocar aqui. Colocamos um, não é? Exatamente. Um ovo tem que ser no mínimo. Olha lá, hoje está muito generosa.
Isto parece um grande ovo, mas na verdade é só um ovo. A Páscoa faz-lhe bem. Não, o que eu acho terrível são aqueles radicalismos. Sim, não pode que às vezes nós vamos ouvindo, sobretudo da gente que não sabe, não é? Sim, sim, é verdade. Os extremos nunca são bons, não é? Mas hoje nós somos quase que perseguidos por influencers, não é? Que acham que sabem tudo porque leram umas coisas na internet. A desinformação hoje em dia é um problema. Combater isso parece que estamos a remar contra a maré, não é? A quantidade de pessoas. Quando vinha para aqui, estava a ouvir o podcast da Joana Marques e então estava uma figura que eu não conheço, de um dos programas da televisão, estava a dizer umas barbaridades em relação à comida, que tudo é um veneno, o gelado é um veneno, os ovos são um veneno, o leite é um veneno. Realmente Só que o problema é que estas pessoas têm uma audiência muito grande. Pois é, e conseguem chegar a influenciar as pessoas. As pessoas, realmente parece que estamos a remar contra a maré, não é? Mas eu acho que temos todos que fazer esse papel. É isso e aquela ideia sempre que eu passo a vida a combater do óleo de coco, não é? Também que é uma coisa que verdade. O óleo de coco até podia ser fantástico, só a pegada ecológica que tem. Sim, é verdade. Mas nem sequer é o caso. Nem sequer é o caso, mas as pessoas há pessoas que deixaram de usar azeite, passaram a usar óleo de coco. É bom, por exemplo, para as dobradiças. Fica caro. Fica caro, mas tem cheira bem. Quando abre as portas, fica a cheirar bem. Temos aqui então os ovos. Que lindo. Temos aqui. Nossa, então agora vou só aqui cortar. A nossa tarte. A tarte, quando corta, é sempre mais frágil, não é? Sim, tem que se ter cuidado para não se desfazer. Eu peço desculpa por esta confusão que está aqui à volta. Peço que me perdoem. Eu acho que nunca tive a cozinha tão desarrumada na vida, mas é só mesmo para. E vamos só postar aqui uma fatia. Para se ver o interior, como é que está, não é? Eu queria cortar isto com uma faca de serras, mas não. Pois. Passa a vida a levar as coisas daqui e depois já não voltam para o sítio. E vamos então colocar. Esta tarte, até fria, deve saber bem, é ótimo, não é? É ótimo, morninha, assim, ela está muito quente, não é? Não precisa de se comer mesmo acabada de fazer, não é? E temos aqui então a tarte. Isto é mesmo um festim de Páscoa. Isto é o interior da tarte. E agora só falta o cabrito, que é a grande pièce, não é? Está aqui com a nossa estofado do chefe aqui. Nós tapámos, não deixámos, não mexemos, ninguém mexeu, portanto está encamado. Não, faz toda a diferença, porque os sabores, os aromas do alho, da cebola de baixo e da cenoura, não é? Então, quando agora misturarmos tudo, que é o que vamos fazer agora. Ai, que cheirinho, meu Deus. Tem um aroma completamente diferente, estamos sempre aqui a mexer, não é? Sim, exatamente. Agora mexemos, olha como é que está. Que maravilha. Bom, está com um ar mesmo suculento. E agora é só deixar aqui. Portanto, os legumes ficaram ali abafados em baixo para cozerem mais depressa. Exatamente. O grão estava em cima, fez quase com um efeito de tampa, não é? Uma segunda tampa. E eles ficaram super terrinhos, não é? Portanto, no instante. Não, estão ótimos e tem os aromas todos bem envolvidos. Ou seja, quando provarmos agora o grande bico, vai ganhar o sabor daquelas coisas todas que nós queremos. E esta água que vamos consumir está cheia de nutrientes dissolvidos, não é? Os cozinhados de panela têm isso de bom, é que consumimos a água, não estamos a desperdiçá-la. Portanto, há uma série de vitaminas, minerais que ficam dissolvidos na água que vamos ingerir neste estofadinho. E vai fazer aquele contraste com o crocante do cabrito, não é? Exato. Eu acho que vai ficar muito bem. Agora uns pratos para pôr o cabrito.
vamos usar estes. E vamos ver como é que isto está. 10, 15 minutos, não? Sim, isto é só o tempo de... para ganhar aquela crostinha crocante. E fica informado, que realmente é uma forma mais simpática sim, de... Sim, é uma obra de arte. E agora vamos então aqui só aumentar um bocadinho a cozedura para terminarmos aqui a nossa sessão a horas, não é? E não podia ser mais a horas. Eu próprio duvidei que seríamos fazer isto neste tempo. Não duvidou. Duvidei, achei que não íamos conseguir fazer tanta coisa em... Estava tudo, é uma mão já muito treinada e estava tudo também pré-preparado. O que eu estou aqui a fazer? Comecei a esmagar um bocadinho. Para ficar mais empapadinho. Exatamente, para ficar com um bocadinho mais... não ficar assim tão aguado. Às vezes até se com a varinha retira-se um bocadinho. Mas não vale a pena, a gente faz assim, dá-lhes assim uma... Eu quando faço os estofados, faço muitas vezes isso. Ponho um copinho com um bocadinho de grão ou de feijão, passo com a varinha para dar aquele... É como quando se faz a feijoada brasileira, não é? Que eu adoro a feijoada brasileira. Também. Mas também gosto das caipirinhas. Gosto. Aliás, um almoço de Páscoa também pede um bom vinho, não é? Não é isso. Não é preciso beber muito. Pouco, mas bom, é isso. Aliás, a vida é curta para maus vinhos. É isso mesmo. Isso quando escolhemos para má comida, não é? É pouco e bom. Portanto, colocamos aqui por baixo. Assim. Fica tipo uma esmagada, não é? Onde colou? E então agora terminamos. Pois eu tinha aqui uma espátula, mas também já deve estar no sítio qualquer, que é o costume. Para tirar. Vamos... Não está ali ao fundo, não. Não é isto não. Não. Pronto, mas tiramos aqui com esta faca. O problema destas cozinhas é que eu vou levando sempre para outros sítios, não é? Quando vai fazer show cooking ou assim, não é? E vou semeando a louça por todo lado. E às vezes esqueço-me dela também, outra coisa. E agora retiramos. Ai, que bonito. Fica perfeito. Temos aqui então uma forma diferente de servir o cabrito. Coisa linda. Tradicional. Exatamente. Da Páscoa. A forma como apresentamos é inovadora, mas os ingredientes são nossos. E depois tem outra coisa que é muito importante, que é a dose certa, não é? A porção. Porque quando nós levamos para a mesa a travessa ou tendemos a comer mais, não é? Mais, repetimos sempre. Se for um prato já pronto. Dá um bocadinho mais de trabalho, mas... Mas na verdade acaba por... Claro que pessoas tem que ter uma grande cozinha para espalhar os pratos. Empratar. Bom, agora na verdade temos já tudo disposto. E vamos aqui, vou pôr aqui este lado, se calhar. Está perfeito. E pronto, temos aqui uma sugestão do nosso almoço de Páscoa. Do almoço de Páscoa. Saudável, não é? Saudável, sustentável e saboroso. E muito saboroso. Depois logo disso, não é? Isso é mais tarde. Não, mas ali o brownie pode ficar um bocadinho mais alto se desejarem. Se pode ser servido com uma bola de gelado, que fica ótimo, não é? Claro, faz o contraste. E eu até vou pôr também um bocadinho que tem aqui gelado. Só para ver. Mas, por exemplo, eu gosto muito de sorvetes de fruta. Sim. E até acho que, por exemplo, os sorvetes de fruta são melhores. Facilmente em casa, não é? Sim. Por exemplo, de banana, com isto fica ótimo. Sim. Fruta assada também com um bocadinho de gelado também fica
Fica bom. Este com maçã assada fica ótimo. Sim. Não precisávamos do... não precisávamos do gelado, mas é dia de Páscoa. É dia de Páscoa, não é? E é engraçado que também as amêndoas também têm um simbolismo na Páscoa interessante, não é? Portanto, e esta sobremesa, não estamos a comer as amêndoas de chocolate, mas estamos a consumi-las dentro do brownie. Também é outra coisa. Exato. Realmente... As amêndoas são as amêdoas cobertas, não é? Cobertas com açúcar, ainda hoje são cobertas com açúcar. E é o fim do inverno, não é? Os frutos secos são de um fruto de inverno. Exatamente. É o fim do inverno e o recomeço. O recomeço são colocadas com açúcar. Exatamente. E são melhoradas, não é? Para o dia festivo. Muito bem, perfeito. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar consigo mais uma vez. Foi um gosto muito grande. Eu quero renovar o nosso agradecimento profundo ao chefe Foi um prazer enorme. Com quem realmente tem sido um gosto, houve este interregno, mas tem sido um gosto trabalhar. E agradecemos muito aos nossos amigos que estão aí em casa, à nossa comunidade UP dispersa pelo mundo. Esperamos que tenham gostado, que tenha sido proveitoso e existirão outras oportunidades para nos encontrarmos. Um beijinho muito grande às nossas tradutoras. E um agradecimento muito especial também a elas. E ao Leonardo. Exatamente, a toda a equipa. Um gosto. E ao Dr. Albino Oliveira, que esteve aqui desde o primeiro momento na preparação. E que me obriga a levantar-se também, é que é uma coisa que eu odeio. É isso mesmo. Pronto. Foi um prazer enorme. Foi um gosto muito grande. Boa Páscoa para todos. Uma Santa Páscoa. Exatamente. Muito bem. Até à próxima.